O Zaidan, a Procuradoria-Geral Eleitoral, tem defendido e se manifestou para tornar Jair Bolsonaro inelegível. O TSE deve colocar isso para ser decidido, deve julgar essa situação em até 30 dias. Como é que você tem acompanhado? Eu li um relato feito por pessoas mais próximas do ex-presidente, dizendo que algumas reuniões com o TSE foram menos, digamos assim, iradas, foram com mais parcimônia. Como é que você tem observado? É reversível essa situação que envolve o ex-presidente ou há um conjunto de fatores e vontades para que haja essa confirmação dele se tornar inelegível? Bom, a acusação apresentada na ação do PDT é abuso de poder. Essa é a acusação relacionada com aquele encontro do Bolsonaro, aquela reunião com embaixadores em julho no Palácio do Alvorada. E vale notar ainda que a ação que foi colocada em sigilo pelo Benedito Gonçalves, né, que é o relator desse caso no Tribunal Superior Eleitoral, defende que se houver a decisão de tornar o Bolsonaro inelegível, que isso não se estenda ao Braga Neto, que foi candidato a vice na chapa do Bolsonaro. Então não é uma acusação contra a chapa, mas contra o cabeça da chapa, o candidato à presidência. E não há, no centro dessa acusação, não há a ideia de que ele deve se tornar inelegível porque teria mentido sobre o processo eleitoral, sobre a ação do TSE, a suposta terceirização da contagem de votos, ou a admissão, como ele disse naquela ocasião aos embaixadores, a suposta admissão pelo TSE de que houve fraude na eleição de 2018. O cerne não é esse. O cerne é abuso do poder, ou seja, da condição de presidente, para uma reunião que basicamente foi para uso do candidato e não do presidente. E aí o Alexandre de Moraes é o sujeito decisivo nessa história, no TSE. Ele é o responsável, inclusive, para marcar o julgamento da ação. Provavelmente até o final de abril. Essa é a expectativa. Falta pouco tempo. Não sei se será em abril, talvez em maio, mas isso é o menos importante. O que fica claro, até pelo teor da acusação, ou seja, abuso de poder, é que será um julgamento político, mais do que jurídico. Há ocasiões em que isso ocorre. Isso é clássico em processos de impeachment. O que tirou a Dilma Rousseff do poder foi a perna jurídica do processo ou a perna política do processo? Claro que foi a perna política. Houve uma ação política. Inclusive e principalmente do MDB. Para que houvesse votos suficientes, em número suficiente para tirar a Dilma do poder. Foi um julgamento político. Em impeachment, isso é normal em qualquer lugar do mundo. O Clinton e o Trump se livraram do impeachment. No caso do Trump, inclusive, é uma coisa meio grotesca, né? Que foi um processo a posteriori. Foram dois, um com ele no poder e outro com ele já saindo do poder. Mas a decisão foi política. Outra coisa é quando o julgamento não é no parlamento. No parlamento, você sabe, o julgamento será político. Mesmo que haja uma denúncia séria, o julgamento será político. Se tiver, como no caso do Clinton, ele mentiu sob juramento, mas foi absolvido porque o Partido Democrata tinha voto suficiente para evitar o impeachment do Clinton. No caso do Trump é a mesma coisa. O Partido Republicano tinha votos em número suficiente. Agora, quando isso é no judiciário, ainda que num tribunal específico, né, que é um tribunal eleitoral, você não espera critério político, você espera
exclusivamente critério jurídico. A lei diz isso, o crime foi esse, ele foi condenado, concordamos que ele cometeu o crime, qual é a pena prevista? É essa. Aplica-se essa pena. E aí vem a história da dosimetria, dependendo do tipo de pena, apenas que não tem relação, ela já há a previsão para o tempo, por exemplo, de um sujeito ficar inelegível. 8 anos. Mas, dependendo das circunstâncias, você aumenta ou reduz a pena. Mas a pena é aquela, não pode ser modificada. Esse é um caso em que o critério deveria ser exclusivamente jurídico. Cometeu o crime, houve abuso do poder como candidato, isso deve torná-lo inelegível, como já aconteceu com vereador, com prefeito, até com governador, com senador, com o presidente da República, acusado de abuso do poder político na condição de candidato. Ele deve se tornar inelegível por isso. Não foi um crime cometido pelo presidente, foi um crime cometido pelo candidato usando a condição de presidente. Não foi um crime contra a administração pública, foi um crime, assim é a acusação, contra o processo eleitoral e suas regras. Essa é a questão, mas que a decisão será política, porque há muito subjetivismo nisso, né? Abuso de poder. Aquela reunião de um presidente da República com embaixadores, representantes, pois, de outros países, de outros governos. Ela foi uma ação de um candidato usando o poder de presidente da República ou não foi? Esse é o ponto jurídico. Mas ele tem muita margem para avaliações subjetivas. Não, ele agiu como presidente numa reunião com embaixadores. Não, ele é presidente e, como tal, usou o cargo para agir como candidato. Aquilo tinha metas eleitorais? Havia metas eleitorais naquilo? Pode até haver uma segunda decorrência de que ele atentou contra a lisura do processo eleitoral. Mas aí não é o que está nessa peça de acusação. O que está aqui é abuso de poder. E será uma avaliação política, inevitavelmente, Ronald.